Olá, boa tarde para você. Estamos chegando com eleições 2024. O período de propaganda política nas ruas vem aí, mas é preciso atenção às regras previstas na legislação para esse tipo de campanha. O Tira Dúvidas de hoje explica as regras para todos os tipos de propaganda, como carreatas, comícios, fachadas de comitês, entre outros. Fique atento! Para começar, propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Fachadas de comitês podem ser usadas para divulgar campanhas. Alto-falantes e amplificadores estão liberados até a véspera da eleição e eles podem ser usados entre 8 da manhã e 10 da noite. Mas olha, em alguns lugares não dá para usar, como perto de escolas e hospitais, por exemplo. Comícios e aparelhos de som fixos são permitidos entre 8 da manhã e meia-noite. E tanto as carreatas quanto a distribuição de santinhos podem ser feitas até as 10 da noite da véspera das eleições. Bandeiras podem ser usadas nas ruas e nos carros, desde que não atrapalhem o trânsito. Adesivos também estão liberados, mas tem limite de tamanho e candidatos não podem pagar por eles. Então você já sabe, evite cometer erros para não ser punido por causa de campanha irregular. E vamos agora ao calendário eleitoral 2024. Saiba o que está previsto pela lei eleitoral agora, para o mês de julho. Confira. Promotores, juízas e juízes eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral, militares, agentes de segurança pública, guardas municipais, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, residentes de assentamentos rurais, presas e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação podem solicitar mudança de sessão eleitoral a partir de 22 de julho, desde que o novo local de votação seja dentro do mesmo município. As convenções partidárias começam a ser realizadas em 20 de julho. Os eventos servem para que partidos e federações definam coligações e escolham candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções podem ocorrer até 5 de agosto. O primeiro turno das eleições municipais 2024 acontece no dia 6 de outubro, ou seja, estamos a 3 meses do dia em que os eleitores irão às urnas escolher novos prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. E no sábado passado entrou em vigor uma série de proibições impostas aos agentes públicos. De acordo com o calendário eleitoral, as medidas tem como objetivo evitar qualquer eventual favorecimento a determinadas pré-candidaturas, fortalecendo a igualdade entre os concorrentes na disputa eleitoral de outubro. É isso mesmo, Francisco Oliveira. Desde o dia 6 de julho, ou seja, 3 meses antes das eleições municipais, passou a valer algumas restrições de acordo com o calendário eleitoral. Nós estamos aqui com o advogado Dr. Nicolas Beckman, que vai falar sobre essas restrições em relação ao caso de demissões, exonerações e nomeações, não é isso mesmo, doutor? Primeiramente, gostaria de dar meus cumprimentos a todos os que nos assistem. E é exatamente isso, Marcos. A partir do dia 6 de julho, começamos ao período de 3 meses antes da eleição, da data da eleição. Por isso, o direito eleitoral, a nossa justiça, começa a ter mais restrições, principalmente contra aqueles candidatos que estão ocupando cargos públicos. Por exemplo, uma dessas restrições, esse candidato não pode participar de inaugurações de obras públicas, para evitar que o pleito não perca a sua isonomia. Outra dessas proibições é justamente a contratação de novos servidores públicos, exoneração, salvo aqueles cargos comissionados que são de livre exoneração e nomeação. Ou seja, casos comissionados não podem, né? Tipo, eles não podem ser contratados?
É o contrário. Cargos de comissão, eles são de livre exoneração e nomeação. Então, ele pode haver essa contratação. Agora, fora isso, esses outros cargos, eles não podem ser exonerados, não podem ser contratados, justamente por conta dessa proibição dos 3 meses antes da data da eleição. Doutor, um exemplo, a questão de prefeitos e vereadores. Eles têm alguns funcionários, eles não podem mais, nessa questão de demitir alguns funcionários? Se não for cargo de comissão, eles não podem demitir, não podem contratar. Por conta que a Justiça considera que essa contratação, nos 3 meses antes da eleição, pode ser considerada eleitoreira. Por conta disso, ocorre essa vedação legal. Isto está na Lei 9.504/1997. Né? Exatamente. Essa é a lei que nos orienta, juntamente com as resoluções do TSE, que regulamentam as eleições de 2024. Tá aí, Francisco, nós conversamos com o advogado, Dr. Nicolas Beckman, que nos explicou sobre essas restrições que passaram a valer desde o dia 6 de julho. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao estúdio. Também está proibido pela Justiça Eleitoral a divulgação de obras e serviços realizados por prefeituras utilizando canais oficiais do município, além da retirada do ar de redes sociais ligadas aos gestores públicos, como mostra o repórter Marcos Oliveira. É isso mesmo, Francisco Oliveira. Eu me encontro aqui na subseção de Codó. Ao meu lado, o advogado, Dr. Clélio Guerra, que vai nos dar uma entrevista em relação a algumas condutas vedadas em relação ao calendário eleitoral em todo o país, principalmente na questão de prefeitos. Não é isso mesmo, doutor? Pois não, nós já estamos no período de 3 meses que antecedem ao pleito eleitoral. Então, dentro desse período, nós já estamos em vigor as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Ou seja, já dentro desse período não pode mais haver o que a gente chama de publicidade institucional, né? Aqueles informes publicitários da administração pública na televisão, no rádio, na internet. Isso já está vedado. Também existem outras vedações, como, por exemplo, aquela de contratações, demissões, deferimento de vantagens, gratificações. Além do que, também, esse período, essas vedações, elas vêm exatamente para promover um equilíbrio entre os players da disputa política, evitando, assim, que seja utilizada a máquina pública para favorecer aquele candidato que seja candidato à reeleição ou que seja o candidato do governo. Ou seja, prefeitos e, digamos, presidente da Câmara, eles não podem usar daquele poder para fazer algumas divulgações? A lei trata sobre isso, trazendo exceções muito particulares e muito pontuais. Por exemplo, nós tivemos, há 4 anos atrás, a pandemia. Então, assim, a lei, para caso de calamidade pública, a lei traz exceções que permitem a utilização dos meios de comunicação pelo poder público, que permitem a publicidade institucional, mas em casos muito pontuais, em que seja mais importante o interesse público. Ou seja, casos urgentes. Casos de urgência, casos de calamidades. Fora isso, não se pode mais, dentro deste período, promover-se publicidade institucional do município, promover-se publicidade de bens e serviços comercializados por empresas públicas. Você tem não só a Prefeitura Municipal, mas também, no caso do município de Codó, nós temos o Poder Legislativo, que tem poder de demitir e contratar funcionários, e isso aí também fica vedado. Nós temos o SAAI, que é uma autarquia municipal, também pertencente à administração pública, ainda que de forma indireta, e todas essas vedações incidem também. Que não podem também usar para se autopromover, né, doutor? Exatamente. A intenção do legislador é evitar que haja uma confusão entre a administração pública e a figura do administrador.
Tá aí, Francisco, nós conversamos com o advogado, Dr. Clério Guerra, que nos repassou essas informações que é de suma importância, principalmente para quem deseja e para quem vai se candidatar novamente, ou seja, tentar uma reeleição. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao estúdio. Candidatos ao cargo de prefeito que pretendem se reeleger também estão proibidos de participar de inaugurações de obras públicas e de contratar shows artísticos com recursos do município. Sérgio Rochel tem as informações. Faltando apenas 3 meses para o primeiro turno das eleições municipais 2024, o calendário eleitoral começa a valer uma série de proibições aos candidatos, sobretudo aquelas e aqueles que ocupam cargo político. A maioria das restrições estão previstas na Lei de número 9.504/1997, que estabelece as normas para as eleições. No artigo 77, candidatos não podem comparecer a inaugurações de obras públicas. Também ficam proibidos que canais e outros meios de informação oficial não podem conter nomes, slogan, símbolos, expressões, imagens ou outros elementos que permitem identificar autoridades, governo ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Servidores e agentes públicos são proibidos de realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, sob pena de nulidade absoluta. A lei abre exceção para a situação de emergência e de calamidade pública e quando há obrigação formal persistente para a execução de obras ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. É vedado também o pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral trata-se de matéria urgente. Além disso, passa a ser proibida a publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos ou das respectivas entidades na administração direta, salvo em caso de grave urgência, necessidade pública. E uma última informação. O pré-candidato Reinaldo Bezerra desistiu de concorrer à eleição de prefeito. Bezerra informou que vai disputar cargo de vereador na Câmara Municipal de Codó. Por ser militar, Bezerra não era filiado a partido político, mas para receber legenda para disputar na eleição proporcional, tem que fazer adesão a uma chapa majoritária. Reinaldo Bezerra decidiu por apoiar o projeto de reeleição do atual prefeito Zé Francisco do PSB. Esse anúncio, inclusive, já foi feito por Reinaldo Bezerra, mas os críticos políticos classificaram a decisão dele como incoerente. Isso porque Reinaldo vinha sendo um grande combatente do prefeito Zé Francisco, com críticas pesadas, sobretudo nas áreas de esporte e educação. A FCTV, Reinaldo Bezerra encaminhou a seguinte nota, abre aspas, diante da inviabilidade da disputa nas eleições municipais deste ano, venho a público comunicar a nossa desistência da disputa de prefeito de Codó, onde passamos a ficar na condição de pré-candidato a vereador. Em breve, anunciaremos em qual partido disputaremos. Fecha aspas. Apesar de não declarar na nota enviada à imprensa, Reinaldo Bezerra declarou em suas redes sociais apoio à política praticada pelo prefeito Zé Francisco, de quem passou a defender a continuação. A divulgação foi feita em um vídeo gravado no sítio de Zé Francisco no último sábado. E o Eleições 2024 de hoje termina aqui. Um bom início de semana a todos e muito obrigado pela audiência.